Olá pessoal, meu nome é Rossana, eu sou aluna do mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina e eu e meu orientador, o Dr. Márcio Matias, escrevemos um artigo para compartilhar aí com a turma do IDAT 2018, o Workshop de Informação, Dados e Tecnologia. O artigo que nós escrevemos, ele fala sobre o direito de privacidade no Brasil, as tendências, né? Nesse artigo a gente conversa especificamente sobre a ação direta de inconstitucionalidade número 4815 ou 4815, que é aquela ação direta de inconstitucionalidade que falava sobre a proibição contida nos artigos 20 e 21 do Código Civil, no sentido de exigir uma autorização para a publicação de biografias não autorizadas de notórias personalidades brasileiras, né? A ANEEL, ela então argumentou o seguinte: se eu escrevo uma obra, um artigo e alguém precisa autorizar isso, precisa da autorização de alguém, isso é censura privada, né? E também vamos comentar rapidamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma lei que alterou o Marco Civil da Internet, uma lei que já está em uma lei cuja lei correlata na Europa, a lei que versa sobre o mesmo assunto, lá já está em vigor, mas a nossa que ela foi promulgada, foi publicada agora em agosto de 2018, mas só vai entrar em vigor em 2020, né? Então, esse assunto tem feito alterações no direito, no mundo jurídico, porque o direito precisa proteger a pessoa, o indivíduo que quer ter o controle sobre as suas informações, o que não tem sido uma tarefa fácil nas últimas décadas, em virtude mesmo dos avanços das ferramentas da tecnologia da informação, da comunicação, né, que alteraram o comportamento, as relações sociais e a convivência humana. Então a ADI 4815, ela foi ajuizada pela ANEEL, a ministra Carmen Lúcia foi a relatora, e, ou seja, ela dá a sua opinião e ela faz o relatório, né, e os juízes julgam se vão acompanhar ou não o voto do relator. E nesse caso, por unanimidade, esse voto foi aceito, né? Aí nós temos uma orientação do próprio Código de Processo Civil de 2015, que diz que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente. Ou seja, após essa decisão, os outros julgados deverão pelo menos considerar esse julgado, né? Nesse sentido aqui de manter a jurisprudência uniformizada, estável, íntegra e coerente. Então, a ministra destacou que é preciso saber se preservar, ou seja, ela não demonstrou o protecionismo para com o usuário da internet, pelo contrário, ela diz que as pessoas têm que tomar cuidado porque podem ser sujeitos de estudos, de pesquisas, de obras nas quais as suas vidas são relatadas e os escritos produzidos, divulgados, independente da autorização, da narrativa e das versões do autor da produção, né? Então existe aqui uma comparação com as câmeras, porque as pessoas se beneficiam das câmeras para a sua própria segurança, né? E por outro lado, essa câmera também pode ser responsável pela captação de outras imagens que não deveriam, mas são divulgadas para o público em geral em questões de segundos, né? Então, o Supremo Tribunal Federal disse que a ação da ANEEL é procedente, ou seja, é preciso dar uma interpretação conforme aos artigos 20 e 21 do Código Civil, ou seja, não foram revogados parcial nem totalmente. Esses artigos só precisam ser interpretados conforme a Constituição. E
ou seja, eles têm que estar em consonância com os direitos, com os outros direitos fundamentais defendidos também pela Constituição. A liberdade de pensamento, liberdade de expressão, de criação artística, de produção científica, né? Então, a decisão declara inexigível o consentimento da pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, né? Sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes, dos familiares, do cônjuge que está sendo retratado naquela biografia. Outro aspecto importante da decisão é que se reafirma o direito à inviolabilidade da intimidade nos seguintes termos: intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas, nos termos do artigo do inciso 10º do artigo 5º da Constituição da República. Ou seja, se nessa publicação houver transgressão aos princípios, a esses outros direitos, inviolabilidade, intimidade, privacidade, honra e imagem da pessoa, é cabível indenização, reparação por meio da indenização, né? Então, a tendência que se percebe é que, quando houver uma tensão entre a liberdade de expressão e o direito à informação, e esses dois direitos em contraste com os direitos da personalidade, dos quais fazem parte o direito da privacidade, a privacidade, intimidade, identidade, imagem, etc., vai prevalecer a liberdade de expressão, o direito à informação, vão prevalecer, né? Então, o direito de privacidade e intimidade, por exemplo, ficam mitigados, são considerados menos importantes. A tendência tem de forma... Quando houver esse tipo de conflito, a tendência é que os princípios da privacidade e intimidade sejam considerados menos importantes, né? A notoriedade torna a pessoa alvo de interesse público. Isso é normal. A ministra diz que isso é normal, que as pessoas precisam proteger, né? Mesmo assim, as informações que extrapolarem as regras são passíveis de indenização. Determinados grupos de pessoas, então, que encontram vantagens no relacionamento com o público em geral, precisam se precaver, precisam tomar cuidado com o que elas estão publicando, né? Nós vemos, então, aqui que uma reflexão, né, que o panoptismo de Bentham, explorado, destacado por Foucault, ele não está sendo explorado pelo Estado, como era esperado, né, naquela época, mas pelas corporações, por interesses comerciais, pelas empresas, interesses privados, né? Esses interesses também estão mitigando o direito constitucional à privacidade. E aí entra a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que traz toda uma política de proteção à privacidade e que dá, inclusive, diretrizes para as pessoas se protegerem. Porém, os usuários precisam ficar atentos, porque essa lei ainda não está em vigor. As empresas estão se adaptando a isso daí, né? E a lei entrará em vigor em 2020. Então, é recomendável que hajam outros estudos no sentido de acompanhar a implementação da legislação correlata na Europa. Legislação que versa sobre o mesmo tema na Europa. Para quê? Para que aqui a gente possa garantir a preservação desses direitos. Por exemplo, no Brasil não está prevista, não tem ainda uma agência que regule
a fiscalização, que fiscalize a implementação da lei. E isso é muito importante. Bom, agradeço a atenção de todos, espero que tenham todos um grande evento e até a próxima, se Deus quiser.